Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disse-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos pastores? Ou não tendes lido na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não dízimos, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo Jesus dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusar a Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E Jesus lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então Jesus disse àquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra Jesus para o matar. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e o acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o borrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. E de tal modo Jesus o curou, que o cego e o mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Mas se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsará então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrar o homem, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Portanto eu vos digo: todo pecado e blasfema se perdoará aos homens,
mas a blasfema contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se algum falar contra o Espírito, contra estas palavras, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Ou fazeis a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má, e o seu fruto mau. Porque pelo fruto conhecereis a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás salvo, e por tuas palavras serás condenado. Então, alguns dos fariseus e dos escribas tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas Jesus lhe disse: uma geração má e adúltera pede-me um sinal, porém não lhe será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. A condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha aquela casa desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando naquela casa habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando Jesus ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe, seus irmãos, que pretendiam falar com Jesus. E disse-lhe alguém da multidão: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos querem falar contigo, Jesus. Porém, Jesus respondendo disse ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os que estavam ouvindo a sua palavra, disse: eis aqui minha mãe, e eis aqui meus irmãos, porque qualquer que ouvir a minha palavra e fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, esta é minha irmã, e esta é a minha mãe. Aleluia, glórias. Deixe seu link, inscreva-se para receber bênçãos, instruções, para que você também faça parte da família de Jesus Cristo, a verdadeira família, realmente, e você realmente vai congregar com pessoas verdadeiras. Até hoje, eu congrego no lugar que Cristo mandou, com os verdadeiros irmãos espirituais. Mas carnalmente, não encontrei um verdadeiro para congregar comigo. É preciso nascer de novo, é preciso realmente receber de Deus essas palavras, ouvir e ser instruído para poder ser um verdadeiro irmão e para poder congregar comigo. Por isso, essa igreja, ela é inumerável
O que tem de irmão aqui nessa igreja ninguém pode ver e enxergar, porque os olhos da carne não podem ver o que é de Deus. Por isso, realmente, carnalmente, as igrejas falsas têm um pingado de gente de 50 ou de 100 pessoas. Mas é insignificante para o que a igreja espiritual, que é essa, tem a multidão inumerável. Por isso, se você quer fazer parte também, que você realmente busque, ouça esses cultos e em sua casa, no seu quarto, ore, peça a Deus para que você seja um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo do Senhor. Mas você só vai conhecer a verdade se ouvir estas palavras e não der ouvido a outras mentirosas de falsos pastores que vão de noite para o altar para enganar e pegar seu dinheiro. Então conhecereis a verdade vos libertará. Se quer receber instrução aqui, como você conhece a verdade, eu vou dar. Em outros cultos, fique atento, porque para conhecer a verdade tem que saber como fazer para poder Deus revelar e para poder alcançar a graça. Amém? Então, o primeiro passo é você dar ouvido a essas palavras e entrar no seu quarto 3 vezes ao dia, orar ao Senhor Jesus, a oração que Jesus nos ensinou, que eu já narrei aqui nos vídeos, que é o Pai Nosso. Não aceite outra oração, nem emende nada mais. Ore só o Pai Nosso, bastante, constantemente, pelo menos 1 hora, 3 vezes ao dia, para que você comece a sentir a presença de Deus e receba dele. Então, quando tiver alguém à altura para congregar comigo, eu congregarei com ele. Amém? Porque eu sou conhecedor e conheço se é cristão e se não é. Se serve ao Senhor ou serve a outro que é estranho ou a outro falso. Amém? Que a paz seja com você todos os dias.